Paz do Senhor aos irmãos, amém, queridos? Glórias a Deus por estarmos aqui nesta manhã maravilhosa, né, queridos, em que podemos adorar o nome santo de Jesus. É uma alegria poder revê-los, os meus irmãos. Nós temos culto 3 vezes por semana, né? Tem alguns que trabalham durante a semana, não pode vir durante a semana, mas ao fim de semana, domingo, está aqui. Eu estou vendo aqui que nós temos hoje 2 visitantes, né? Nossa irmã que nos visita pela primeira vez, né, querida? Segunda vez? Das mulheres, né? Como é que é o nome da irmã? Elisamar. Glória a Deus, seja bem-vinda, querida. E a nossa irmã lá atrás, né? Irmã Sônia? Amém. Irmã da irmã Célia, né? Seja bem-vinda. Como é que nós vamos recebê-las? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Fiquem à vontade, viu, queridas? Glórias a Deus. Amados, quem esteve na sexta-feira vai pensar, pastor, o senhor está pregando a palavra de sexta-feira. Mas deixa eu confessar aos irmãos o que aconteceu. Porque essa madrugada Deus falou comigo através do Davi. Para quem não conhece, as irmãs que visitam aqui, o Davi é meu filho de 9 anos, e algumas vezes Deus fala com ele durante a noite, né? Tem vezes que ele pula na cama, no meio de nós, né? Com aquele temor de um sonho, de revelação, ou algo que Deus fala com ele. Mas essa madrugada foi diferente, queridos, porque assim, o meu filho tem costume de ficar falando enquanto dorme, né? Aí nós colocamos o colchão do lado da nossa cama, né, que durante o final de semana, ele insiste, queridos, para dormir no nosso quarto, né, mas aí ele dormiu no nosso quarto, e quando foi de madrugada, ele falou uma frase em inglês, e eu estava precisando de uma resposta de Deus a respeito dessa palavra, que é a palavra que eu preguei na sexta-feira. Então, ele falou uma frase, ele falou prega, mas aí então eu entendi que o Espírito Santo já estava falando comigo. Enquanto eu estava dormindo, eu ouvi Deus falando comigo, e quando eu acordo com Davi, falando em inglês, prega a palavra. Então assim, por isso que nessa manhã eu vou trazer essa mensagem, a um tema diferente, porque na sexta-feira eu falei sobre a perseguição como um vento, né, que atiça o fogo do Espírito. Para quem não sabe, nós estamos em 28 dias, que é 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, na sexta-feira. Se você não veio, por favor, venham, aproveitem, porque tem sido uma bênção. Nós estamos falando do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, e ao final nós impomos as mãos sobre os irmãos para orar por cada um dos nossos irmãos. Mas nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração um tema. Eu acho que está um pouco alto o meu microfone, que estou ouvindo até um pouquinho de microfonia. Isso. E o tema desta manhã é: ninguém pode deter a obra de Deus. Amém, queridos? Então, olhem comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós estamos no capítulo 8, na sexta-feira. E essa próxima sexta-feira nós vamos para o capítulo 9. Olhe comigo, por favor, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vamos falar sobre ninguém pode deter a obra de Deus. Ok? Do versículo de número 1 ao versículo de número 8 somente. Ok? Todos estão com a Bíblia na mão? Vamos à leitura bíblica. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente
prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois o que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Só até aqui, queridos. Amém, amados? Irmãos, eu não sei se vocês têm observado o cenário do que tem acontecido no mundo. Claro que nós estamos mais focados do que tem acontecido no Brasil, né? Inclusive existem algumas pessoas que estão postando vídeos acerca de alguns pregadores que estão falando de uma grande batalha que está acontecendo. Eu quero falar acerca disso, queridos. Esta batalha já acontece já há muito tempo. Não é somente por causa do Brasil e acerca da política do Brasil. Mas eu não sei se vocês já observaram que desde que Deus criou o homem, há uma grande batalha que se levantou. E todos os dias existem batalhas, não é somente contra o Brasil, mas contra a igreja do Senhor. Contra tudo que Deus cria, o diabo luta contra ela. Há uma batalha. E muitas vezes nós nos encerramos naquele sentido. Não, há uma batalha porque há política do Brasil, à esquerda, à direita, e nós nos restringimos por conta disso. Estamos orando a Deus. Porque a melhor forma política, queridos, e a que tem que ser elegida, é aquela que tem praticamente a Bíblia como centro, ok? Tudo que é bíblico. Aí você pensa, pastor, eu estou indeciso no que escolher. Amados, é muito claro acerca de política. Se você vê que uma forma política sai fora da Bíblia, é porque não deve ser elegido. Você deve escolher um bom candidato, querido, que está pregando, que está falando acerca do que está próximo da Bíblia. É isso que você deve eleger. Porque nós somos cristãos, nós somos igreja de Cristo, ok? Agora, a respeito desse caos que tem acontecido, ampliando a visão não somente do Brasil, mas de toda a política. Por exemplo, nós temos visto pessoas falando acerca de um apocalipse financeiro, do que tem acontecido acerca das nações. Nós vemos, por exemplo, a Venezuela, que está passando por uma situação difícil de pessoas comendo comida do lixo e muitas outras coisas acontecendo. A Argentina e muitos outros lugares que estão vivendo uma situação difícil. Aí nós vemos o caos que está tentando se instalar dentro dos países, né? Há uma grande guerra, há uma grande batalha, sim. Em todas as áreas nós estamos vendo isso, a corrupção entrando na política, nós vemos o homem brigando por causa do poder, mas por causa do dinheiro também. Nós vivenciamos coisas acontecendo, tanto na parte emocional. Hoje, por exemplo, você vê os psicólogos, os psiquiatras, o número de doenças emocionais, de enfermidades emocionais, transtornos tem se multiplicado. Há um caos que tem se instalado no mundo inteiro, querido, e nós vemos muitas coisas acontecendo. Emocionalmente, pessoas com síndrome do pânico, depressão profunda, crianças que nunca víamos com depressão, vivendo com transtornos, que muitas coisas estão acontecendo sobre o mundo, e nós temos que abrir os olhos a isso, mas também não perder, querido, esta posição de igreja, que muitos estão perdendo esta situação. Muitas pessoas estão olhando para o mundo, mas estão pensando agora o que vai ser, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família, por conta desta mudança, de toda esta guerra, por conta desta batalha que nós temos vivenciado, de todas as formas, querido. A erotização infantil, ideologia política, ideologia de gênero, muitas coisas estão acontecendo no mundo. Não só no mundo, com a igreja também tem vivido um caos, queridos. Como a teologia, queridos, essa teologia que estão disseminando sobre as faculdades, que é a teologia liberal,
que se faz uma releitura bíblica, queridos, todas estas coisas que nós estamos vivenciando é o caos que está tentando se instalar no mundo. Mas aí eu faço uma pergunta: como é que você tem vivido dentro desse caos? Você como igreja, o que você tem pensado acerca de tudo o que está acontecendo? Muitas vezes, querido, quando nós olhamos para os vídeos que estão se proliferando, de crentes, de líderes, estão preocupadíssimos com o que vai acontecer. Estão preocupados, queridos, o que vai agora passar, com perseguições, com lutas, e ficam pensando, e agora o que vai ser de nós, amados? Isso é bíblico. A palavra de Deus diz que haveriam dias, tempos difíceis, de perseguição, de lutas, de guerra, e nós devemos nos posicionar mediante a esta guerra, esta batalha que se levanta contra a igreja. Mas como se posicionar diante de tudo isso? Primeira coisa que nós devemos entender, querido, que ninguém pode barrar, ninguém pode deter a igreja de Cristo Jesus. Ninguém pode barrar, queridos. Por exemplo, quando nós olhamos para a história da igreja, em 1949, queridos, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas, e nessa época, 637 missionários da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Mas olha o que Deus faz anos depois. Os cristãos da China eram 40 vezes mais numerosos. Aí você pensa assim: pastor, nós estamos com medo do que vai acontecer, essa perseguição, esta luta. Queridos, não tenha medo, você tem uma palavra de Deus. Quanto mais o vento assopra, mais o fogo aumenta, queridos. Quanto mais o vento da perseguição tenta contra a igreja, querido, mais atiça o fogo do Espírito. Então nós não devemos temer, queridos. Olhando para mais uma situação que se levantou, como por exemplo em 1553, a rainha Maria Tudor mandou queimar em praça pública os líderes da igreja, aonde promoveu um verdadeiro banho de sangue, queridos. Porém, com sua morte precoce em 1558, a igreja da Inglaterra floresceu com mais vigor e surgiu um dos mais poderosos movimentos de reforma e reavivamento na Inglaterra, o puritanismo. Agora nós pensamos o seguinte: pastor, nós vamos passar por perseguição? Desde que nós aceitamos a Jesus, nós passamos por perseguição. Dentro do âmbito espiritual, o diabo quer destruir a nossa vida. O diabo, quando ele está muito quieto, queridos, é porque existe alguma coisa de errado. Aí a gente pensa: pastor, mas quando ele está muito quieto, pastor, então quer dizer que é alguma coisa de errado, então nós não temos batalhas, nós não temos luta. Querido, muitas vezes, amados, para acontecer algo importante na vida da igreja, tem que vir as batalhas, as perseguições, as lutas. Nós já vemos no capítulo, desde do capítulo 2 em diante, queridos, de Atos dos Apóstolos, as perseguições. E conforme as perseguições, nós vemos também relatos onde Lucas diz que a igreja ia crescendo, queridos. Em Atos 2, enquanto acontece o derramamento do Espírito Santo, acontece algo interessante. Aqueles que ouvem o que está acontecendo, eles tentam julgar a igreja, dizendo: olha, esses homens estão embriagados a esta hora. E Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, simplesmente, querido, olha para eles e começa a dar praticamente um sermão acerca do que está acontecendo, que era o derramar do Espírito Santo. E quando acontecem essas coisas, essas perseguições, como a prisão de Pedro e João, por conta do milagre que acontece com aquele coxo ao Templo Formosa, aonde eles são presos, aí também Deus acrescenta mais e mais. De quase 3.000 almas, vai para quase 5.000 almas, e aí o Senhor vai fazendo uma grande obra, e multiplica-se os discípulos, queridos,
Mas aí, de repente, quando nós olhamos para o capítulo 8, nós vemos aqui, queridos, algo que acontece. Quando, por exemplo, entramos no capítulo 1, verso 8, de Atos dos Apóstolos, Jesus, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, vocês vão receber o poder do alto. Mas para que esse poder? Para testemunhar. Testemunhar além das fronteiras. Testemunhar na Judeia, na Samaria e também aos confins da terra. Mas quando eu olho para o capítulo 8, que praticamente, querido, está acontecendo aquilo que Jesus está falando, eu vejo esse capítulo 8, queridos, como uma dobradiça que escancara a porta para os confins da terra, amados. Porque há uma grande perseguição. Se você olhar, por exemplo, amados, o que acontece lá no final do capítulo 7, aonde Estevão é morto a pedrejadas, ele é apedrejado, querido, as pedras ali, onde eles arrancam Estevão de dentro da cidade, eles começam a jogar pedras em Estevão, Estevão vê os céus abertos, ele vê o Filho de Deus à direita do Pai, e aí, queridos, ele é morto a pedradas, queridos, por pregar o Evangelho. Ele é um dos 7 que no capítulo 6, eles levantam para servir as mesas dos diáconos. Mas aí, de repente, quando matam Estevão, ao final do capítulo 7, aí no capítulo 8, vai haver essa dobradiça. Por que essa dobradiça, pastor? Porque, amados, no capítulo 8, o evangelho alcança Samaria, o povo meio judaico e meio gentílico, mas já no capítulo 9, quando a conversão de Paulo, de Saulo, queridos, aí então vai aos confins da terra, porque até o capítulo 7, a igreja ela é judaica, ela é só de judeus, mas agora no capítulo 8 que acontece essa dobradiça, que abre, que escancara essa porta, para essa perseguição, nós vemos que o evangelho prossegue para os confins da terra. A primeira coisa que eu vejo, queridos, aqui, é que a visão de Deus a respeito desta perseguição é uma visão ampla, não é uma visão humana. Não é uma ótica humana, aliás, querido, nós temos o costume de ver, queridos, pela ótica humana, quando se levanta uma situação, quando se levanta uma dificuldade, querido, se você não for crente o suficiente, você vai pensar, agora que eu vou morrer, agora que essa luta vai me tragar, agora que essa situação vai deter a minha vida, mas quando você é crente, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, você pode entender, queridos, que a luta se levanta, mas ela se levanta, querido, simplesmente para aumentar a sua fé, para fortalecer a sua vida, porque todo crente que é cheio do poder do Espírito Santo, sabe que a perseguição não pode deter a obra de Deus, e quando nós temos um propósito em nossa vida, e este propósito foi plantado pelo próprio Deus, entenda, pode estar um caos, o mundo pode estar virado de cabeça para baixo, mas todo crente que é cheio do poder do Espírito Santo, querido, ele olha com a visão diferente, ele não olha com aquela ótica humana, ele olha com a ótica de Deus, ele vê, querido, que agora há uma oportunidade de crescimento, de aumento, de espalhar o Evangelho de Cristo, enquanto muitas pessoas estão pensando, pastor, estou com medo do que está acontecendo no mundo, os crentes cheios do poder do Espírito Santo estão pensando, pastor, agora é a hora da igreja crescer, agora é a hora de tomar posição e dizer, não, nada pode barrar a obra de Deus. Eu não sei se você é desse tipo de crente cheio do Espírito Santo. Uma luta se levanta contra a tua casa, contra a tua família, você não sai correndo. Você não pensa em morte, não, eu vou me matar porque eu não aguento mais essa situação. Queridos, eu sei que muitas vezes, como ser humano, nós somos atacados emocionalmente.
O inimigo vem tentar soprar no nosso ouvido: desiste, para agora, nada vai acontecer com a tua vida, queridos. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos deixar de fazer menção que as lutas, as perseguições servem como um vento que espalha a semente do Evangelho, que espalha a bênção de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Quando, amados, entramos dentro desse texto, do versículo 1 ao versículo 3, vai falar acerca da perseguição. Pastor, eu estou sendo perseguido. Em que área da sua vida você está sendo perseguido? Em que situação tem se levantado contra você? Pastor, olha, no meu trabalho tem se levantado uma situação, pastor, o senhor não conhece, o senhor não sabe, uma opressão do inimigo. Pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para tentar destruir a minha vida dentro do trabalho. Pastor, a luta é dentro de casa. Pastor, quanto mais eu oro, parece que aquele ditado lá do mundo, né, que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração. Não é isso, querido. É que a luta vai se levantar. O inimigo vai tentar contra a nossa vida. Vai tentar barrar o propósito de Deus sobre a sua vida. Mas aí que você tem que entender, querido, aqui como a igreja estava passando por esta situação, nós temos que entender que nós temos que ter um olhar ao qual Deus nos deu acerca dos propósitos que Ele tem para com a nossa vida. Aí a gente pensa assim: pastor, é muita luta na minha vida. Espera aí, vamos entender o que é luta, vamos entender o que é essa perseguição. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Verso 1: e também Saulo consentia na morte dele. Na morte de quem, queridos? Verso 51 do capítulo 7. Verso 51 do capítulo 7 diz assim, iniciando do verso 51 do capítulo 7, diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas? Olha só o que Estevão está fazendo. Está, querido, confrontando os líderes, está confrontando aqueles que estão ali. Mas enquanto, queridos, está confrontando, aí o verso de número 59, olha o que diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impuste esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Mas para trás, queridos, eu quero encontrar aquela parte onde Saulo aqui, versículo 58, e expulsando-os da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado quem? Saulo. Saulo. Então está falando acerca de Saulo. Porque o que acontece aqui, queridos, enquanto Estevão está pregando, está exortando aqueles religiosos, a Bíblia vai dizer no capítulo 7, que eles estavam rangindo os dentes de raiva. Enquanto aqui Estevão, amado, está pregando, amados, e ele vê os céus abertos, o Filho de Deus, querido, à direita do Pai, queridos, e de repente eles arrancam Estevão da cidade, apedrejam Estevão, as suas vestes vai parar nos pés de um menino, de um jovem chamado Saulo. Aí você entende o verso 8, o verso 1 do capítulo 8, que diz: e também Saulo consentia na morte deles. Saulo se levanta, queridos, para perseguir a igreja do Senhor. Mas e que tipo de perseguição ele promove sobre a igreja? Quando você olha, por exemplo, para o verso de número 3, diz assim: e Saulo, porém, assolava a igreja. Ah, pastor, mas parece que aqui essa assolação da igreja é algo muito comum, algo muito simples. Não.
O verbo assolar aqui, queridos, descreve um animal selvagem despedaçando a vítima. Era com muita raiva. Ele arrancava as pessoas de dentro de casa. Ele assolava a igreja. O texto bíblico vai dizer, queridos, que ele não poupava nem as mulheres. Olha o verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Olha que crueldade. Era como um animal atrás da presa, para procurar devorar, queridos. O verbo lumaino, querido, expressa uma crueldade sádica e violenta. Há um teólogo chamado William Barclay que diz que essa expressão aplica a um javali que entra numa vinha para destruir, com uma fera selvagem que salta sobre uma presa para devorá-lo. Olha como Saulo estava. Olha o ódio que Saulo tinha. Essa era a perseguição. Você já pensou, você dentro de casa? Alguém chega, arrebenta com a porta, pega você pelos cabelos, arrasta você, a sua esposa, os seus filhos para fora da sua casa, tortura você, humilha você, e põe você diante do sinédrio. O que você faria, pastor? Minha mão não é convertida, pastor. Encostou na minha esposa, eu quebento com eles. Encostou no meu filho, eu acredito que muitos deles, com certeza, talvez tentaram defender os filhos. Mas foi algo que aconteceu, amados, que nós temos que entender. Há uma perseguição contra a igreja. Há uma ideologia que está se levantando contra a igreja de Cristo, e nós estamos temendo a isso que está acontecendo nos dias de hoje. Há uma ideologia que está tentando arrastar os nossos filhos para fora de casa, no sentido aqui na tipologia, entendendo, queridos, que existem situações no mundo que tentam arrancar os nossos filhos de dentro de casa, o nosso casamento de dentro de casa, mas não para pregar o evangelho, mas para atentar contra a nossa vida e contra o propósito que Deus tem para a nossa casa. São perseguições que tentam destruir, que tentam apagar o propósito de Deus a respeito da sua família, a respeito da sua casa. E não é brincadeira. Há muita ideologia que está arrastando jovens que foram educados dentro de casa pelo pai e pela mãe, pais que oraram, pais que pregaram a palavra, pais que pagam um preço todos os dias em oração pelos seus filhos, e o mundo arrastou eles de fora para fora de casa, do ensino que se teve da palavra de Deus. Tem muita coisa que está tentando, querido, arrastar você para fora de casa, para tentar humilhar a sua vida, para tentar apagar o que Deus tem para a sua vida, os propósitos de Deus para com a sua vida. Eram tempos difíceis, eram tempos de guerra. Nós estamos vivenciando em tempos de guerra, mas ainda nós não acordamos para tomar uma posição a respeito dessa situação, porque o mundo quer apagar a palavra de Deus do coração dos nossos filhos. O mundo quer apagar a palavra de Deus do casamento na nossa casa, da nossa vida. Existem Saulos que se levantam para arrancar você de dentro de casa, para humilhar você, para tentar distorcer a palavra que está no teu coração, para tentar destruir você. O que mais Saulo fazia, queridos? Saulo, ele não só assolava, mas no capítulo 1, verso 13 de Gálatas diz:
porque ouviste, ele testemunhando, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava. Não só isso, o apóstolo Paulo, queridos, ele votava para que os crentes fossem mortos, porque ele fazia parte, com certeza, do sinédrio, ele tinha autoridade. Ele torturava pessoas, ele exterminava os que invocavam o nome de Jesus. Atos 9, verso 21, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais e sacerdotes? Queridos, ele exterminava. Há uma perseguição contra a igreja. Há uma luta, uma guerra. E nós muitas vezes estamos com medo. Pastor, eu estou com medo da política que tem se propagado. Eu estou com medo no trabalho. Eu estou com medo. Querido, você é igreja de Cristo. A perseguição é simplesmente como um vento que sopra para atiçar o fogo do Espírito. Quanto mais persegue você, mais você cresce. Então nós vemos aqui uma perseguição cerrada. Mas e com essa perseguição, o que aconteceu? Verso 4, a parte A. Mas os que andavam dispersos somente até aqui. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem foi que ficou disperso? Porque a dispersão aqui, queridos, é algo interessante. É onde se vê a oportunidade para que a igreja, ela multiplique, para aquela igreja que cresce. Os crentes não ficaram parados enquanto os apóstolos estavam em Jerusalém. Quando você olha para o capítulo 6, você vai entender que eles levantam 7 diáconos que fazem a diaconia da mesa. Lucas faz questão de fazer menção de Estevão no capítulo 7. Diácono cheio do poder do Espírito Santo. Homem que pregava com ousadia, com intrepidez. Mas ele é um desses que se dispersou, porque ele era um judeu helenista. Ele falava o grego. Estevão estava pregando. Não havia limites, não havia fronteira. Enquanto a perseguição acontecia, depois da morte de Estevão, quem se levanta como dispersos? Filipe, um dos 7. Olha o que o texto bíblico vai falar no verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. No capítulo 5 nós vemos alguém tentando passar por um crente verdadeiro, que é Ananias. Porque no capítulo 4, ao final do capítulo 4, Barnabé, ele deposita a oferta aos pés dos apóstolos. Mas quando Ananias faz isso, ele não faz de forma sincera. Ele retém uma parte. Ele olha para Barnabé com certeza, ele vê o exemplo de um bom cristão. Só que ele tenta fazer, mas o coração de Ananias não está como o coração de Barnabé. Ele retém parte no capítulo 5. Quando ele vai depositar aquilo, ele vai fazer por uma falsa espiritualidade, tentando mostrar aos outros que ele era espiritual o suficiente para entregar aos pés dos apóstolos. O que acontece? Pedro fala para ele, porque você deixou Satanás encher o teu coração. Nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que aparentam ser, mas pessoas que são verdadeiras, que fazem com o coração disposto, cheio do poder do Espírito Santo. Nós vemos aqui o joio
mas nós vemos o trigo. Nós vemos pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Ananias fica para trás, por quê? Porque ele morre. Mas quando Deus levanta os 7, dos 7, Lucas destaca Estevão e Felipe. Cadê os outros? Pastor, lá na frente vai aparecer os outros e tal, mas ele faz questão de destacar por um propósito. Porque são poucos que querem caminhar para fazer a obra de Deus no meio das guerras. Muitos crentes vão ceder, muitos crentes vão parar, muitos crentes não vão disseminar a palavra de Deus, porque estão preocupados, estão com medo, estão encerrados na sua casa e no seu mundo, dizendo: eu não vou sair de jeito nenhum, perseguição não é comigo. Mas se acontecer uma perseguição como esta, o que você vai fazer? Queridos, eu estava vendo um vídeo de uma mulher coreana, se eu me recordo, da Coreia do Norte, política comunista. Pastor, o comunismo é maravilhoso. Eu não sei se alguém já viu ou já foi em Cuba. Queridos, essa mulher da Coreia do Norte, ela estava falando que a lei dizia que ela tinha que cortar o cabelo até aqui. A lei dizia que ela não podia usar brinco e nem joia. Ela estava contando na entrevista. Na escola ela tinha que aprender só coisas da dinastia do imperador. Não tem internet. Chega um determinado horário, as luzes são apagadas. Ela disse que ninguém pode ter passaporte. Houve um tempo atrás, não sei se foi em Cuba, que parecia que não podia sair. Um dia a gente estava falando com um cubano que saiu de lá, um senhor, ele estava contando como era. Não podia sair. E aquela mulher disse que não podia sair dali. Ela teve que subornar os soldados. Ela foi parar numa prisão imigratória. Ela sofreu. Quando ela sai da Coreia, queridos, ela praticamente tem uma vida diferente. Ela já é uma mulher mais ou menos de acho que uns 30 anos de idade. A pessoa que está entrevistando ela pergunta assim: você já conseguiu se adaptar a os aparelhos eletrônicos e tal? Ela diz assim: eu estou aprendendo, eu não sei digitar. Eu estou aprendendo. E aí a gente pensa: não, pastor, porque nós temos que adotar um regime. Amados, nós não conhecemos, nós não sabemos o que é perseguição. Olha para estas nações que estão vivendo esta ideologia política, onde se pode ter um saco ou 2 sacos de arroz, não pode ter mais do que isso. Sabe o que é, queridos? A polícia bater na porta todos os dias, para olhar para a sua despensa, e tirar o 3º saco de arroz, porque você tem 3 sacos de arroz, e só pode ter 2? É o testemunho dessas pessoas que estão vivendo, e a gente acha que está: ah não, pastor, nós estamos aqui vivendo como cristãos, nós temos que nos posicionar como cristãos verdadeiros, queridos, que pregam a palavra de Deus, não importa a luta que for, a perseguição que seja, querido, nós temos que vivenciar esse evangelho de poder. Nós não podemos nos calar, nós temos que pregar o evangelho, não importa a perseguição, não importa a luta que esteja. Pastor, estou muito preocupado com isso, e nós ficamos naquele mundo muito preocupado com esse problema. Não estou desdenhando, querido, do problema que você está vivenciando, não. Mas eu quero que nós venhamos a ter consciência do que é se posicionar como igreja em todas as áreas da nossa vida. Vamos passar por luta? Vamos. Por perseguição? Vamos.
Mas isso não pode anular, ninguém pode deter a obra de Deus. Em toda a história da igreja nós vamos ver isso. Se eu me acordo no ano 80, quando Nero, o imperador, decide arrastar os cristãos e usá-los como tochas de iluminação da cidade, colocando nos postes, queimando os cristãos, botando culpa nos cristãos, arrastando para as arenas, queridos, e colocando junto com leões para que fossem devorados. Porque tudo isso está acontecendo. A perseguição tem que acordar a igreja. A igreja está dormindo. A igreja está muitas vezes comungando com os erros, com o pecado. E nós não podemos parar. Nós não podemos, queridos, dizer não, eu não quero, pastor, mas eu decido na minha vida. Mas você como crente que tem o Espírito Santo, você como crente, querido, que vem à igreja, que ouve a palavra do Senhor, você não pode ficar simplesmente sentado, você tem que se levantar. Esta dispersão, esta perseguição, querido, somente gerou o crescimento, somente gerou um trampolim para um salto alto. Algo está por vir, algo está para acontecer. Perseguição está aí, mas algo vai se achegar para a igreja de Cristo, e aqueles que estiverem atentos vão receber essa chuva de reavivamento. Algo está para acontecer. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu dobrei o meu joelho, queridos, orando. Era inverno, a neve estava caindo. Deus me deu uma visão. Eu vi uma guerra e muita fumaça. E ficou para mim aquela visão, comecei a orar. Olha o que aconteceu com a Ucrânia. Existem muitas outras coisas que vão começar a acontecer. Um dia Deus me mostrou um altar de pedra, que era mais alto do que os prédios. E Deus estava falando comigo acerca do altar dele. As pedras que são colocadas para esta construção são crentes cheios do poder do Espírito Santo. Esse altar é para a glorificação de Deus. Deus vai levantar crentes, queridos, cheios do poder do Espírito Santo, para espalhar este evangelho a toda a terra, queridos, e fazer das nações um fogo que não cessa. A igreja precisa acordar. Deus está levantando crentes como esses no meio da perseguição. Então a dispersão aqui é algo, queridos, que faz a igreja crescer. A palavra traduzida por dispersos é o termo usado para indicar sementeira, semeadura, espalhar semente. Segundo um teólogo chamado Yersby, acrescenta que a perseguição faz com que a igreja, aquilo que o vento faz com a semente, espalhando-a, aumentando a colheita. O vento sopra para espalhar a semente. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novos solos. Você está fora do seu país. Pastor, Deus me trouxe aqui para os Estados Unidos para ficar milionário. Eu quero ter uma garagem, pastor, de 10, 15 carros. Eu também quero. Não, mas pastor, mas isso é luxo demais. Mas o bom, queridos, é que você vai poder sustentar os missionários. Não é? Porque Deus conhece o coração dos crentes. Como diz o ditado, Deus não vai dar asas à cobra, né?
Um crente milionário, falando para minha sogra nunca viu um crente milionário. Nunca vi. Ela falou, não, tinha um pastor na igreja onde ela congregava, que ele era milionário, sustentava obras. Queridos, se Deus dá-nos a oportunidade de ter dinheiro para sustentar missionários, é coisa tremenda, é coisa maravilhosa, porque hoje você vê os missionários abandonados. A igreja está muitas vezes despercebida disso. Gasta um horror no Goodwill, gasta um horror em outras lojas, mas não dá um centavo em missões. Missionária Isabel está lá em Alcântara. Existe uma escola de crianças lá. Missionária Jenny está lá na África. Da última vez que eu tive a oportunidade de estar numa reunião de missões da África, eles estão com um projeto para uma fábrica de arroz, porque aí eles podem sustentar a obra, porque são muitas crianças na África. É um projeto que nós podemos contribuir. É um projeto que nós temos que reservar todo mês, pastor, eu vou reservar. A igreja tenta fazer, muitas vezes, querido, eu não falo para os irmãos. Mas por que, pastor? Porque muitas vezes eu falo, eu peço oferta, como aconteceu esses dias atrás, que eu pedi oferta para missões. Eu fiquei até com vergonha, queridos. Sabe o que eu falei para a Júlia? Não vou falar nada para os irmãos que podiam contribuir, mas esse tanto é uma vergonha. E aí aumentei o valor da oferta. Por quê, queridos? Porque isso, amados, nós temos que ter no nosso coração. Se você não pode ir para a África, ajude alguém que está lá. Porque existem missionários que estão ali pagando preço. Pessoas que largam as suas famílias para estarem em lugares, queridos, e que muitas vezes, queridos, eles precisam de comida, de roupa. Missionária Ica está aí. Uma prova viva do que é fazer missões. Quantos missionários estão abandonados no campo? Quantas pessoas foram abandonadas e nós muitas vezes não estamos preocupados com os problemas que temos? Pastor, há muita perseguição na minha casa, querido. Abra o teu coração a isso. Eu vejo pessoas falando muitas vezes para mim, há 5 a 10 anos, pastor, eu quero ser missionário. Pastor, eu quero ser missionário, mas nunca saiu para evangelizar. Pastor, eu quero ir nos hospitais, nunca saiu para o hospital. Pastor, eu quero, pastor, fazer a obra dentro da igreja, pastor, tem um espaço, mas nunca teve uma atitude para fazer isso. Infelizmente é isso, queridos. O tempo está passando. E Deus nunca parou aquilo que tem na sua vida. O problema é que nós estagnamos. O que Ele tem está diante de nós. O problema é que nós paramos e ficamos. Porque é cômodo ficar. Mas quando surge a perseguição, quando surge uma luta, serve para chacoalhar a nossa vida, para dizer, ei, acorda, vai fazer a obra de Deus. Aí nós começamos a olhar para isso, para esta perseguição e esta dispersão, queridos, que plantou os crentes em novos solos. É o que Deus quer fazer com a sua vida. Plantar você em lugares onde há uma necessidade de um propósito que Ele tem com a sua vida, com a sua casa. Você não está aqui por acaso. Deus não te trouxe aos Estados Unidos aqui para ficar não com as pernas para cima, assistindo a Senhora de Acero. La Señora de Acero. Dios no te llamó para quedarse adelante de la tele y mirar
la señora de acero. Deus te chamou, porque Ele tem um plano com a sua vida, e o propósito que Ele tem é maior do que você imagina, e você ainda está parado. Pense nisso, queridos. Muitas vezes eu me cobro e digo para minha esposa: eu não fiz nada até agora. Pergunta para ela quantas vezes eu falei isso já para ela. Eu fico para lá e para cá, queridos. Eu preciso fazer algo. Eu preciso pregar a palavra. Eu preciso fazer alguma coisa. Nem que seja entregar o pão na rua. Mas eu preciso me levantar, querido, dessa situação e deixar Deus me usar. Olha para o teu irmão e diga assim: deixa Deus te usar, crente. Essa dispersão espalhou a semente, a fim de que dessem frutos. Daí nasceu aquele provérbio que diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Muitos morreram para a gente se assentar sobre as cadeiras almofadadas. Está na hora de nós nos levantarmos e fazermos algo para Cristo Jesus. Não veio somente a perseguição, não veio somente a dispersão, e perceba que isso não parou, não deteve, porque ninguém pode deter a obra de Deus. Se algum crente fica estagnado, parado e não quer fazer, Deus levanta outro para fazer. Quando Elias decidiu parar, Deus falou para ele: vai, unge Eliseu no teu lugar. Porque Deus levanta, queridos, pessoas que a gente nem imagina para falar conosco. Deus usa situações para falar conosco, para dizer: está na hora, levanta-se, faz alguma coisa. Houve perseguição, houve dispersão, mas houve também uma evangelização que isso produziu. Produziu-se uma poderosa evangelização. Verso 4, a parte B. Iam por toda parte anunciando o quê? O vento, ele aumenta a chama. A perseguição, ela trabalha não contra a igreja, mas a favor da igreja. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito e ninguém pode barrar o propósito de Deus. Olha para a vida de José. José tinha um sonho. O sonho foi Deus quem colocou sobre o coração de José. Os irmãos decidem tentar apagar esse sonho. Lançam José no poço, vende José para os ismaelitas, para os vendedores do deserto, e ele vai parar aonde? Aonde Deus queria que ele parasse. Porque quando Deus tem propósito, queridos, pode se levantar quem for, ninguém pode barrar aquilo que Deus tem. Ele parou aonde Deus queria que ele parasse. Mesmo passando por dificuldades, ele vai para a casa de Potifar, passa por outra luta, outra perseguição, na cadeia, ele se torna o chefe, ele tem a chave, e lá dentro, Deus tem um propósito, aonde ele interpreta o sonho de alguém, e diz assim: olha, quando você estiver naquele lugar, não se esqueça de mim. O que acontece, mais uma vez, Deus cumpre com o propósito dele, porque aqui José se mantém fiel. Ele sabe que Deus tem um plano com a vida dele, aquele sonho, ele sabe que não é dele, mas é de Deus, é plano, é projeto de Deus. A igreja sabe que Deus tem um projeto, não importa qual
seja a luta que você está passando, não importa o tamanho da perseguição que você está tendo, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Queridos, o que acontece? A dispersão levou o mais significativo avanço da missão da igreja. Pode-se dizer que a perseguição foi necessária para levá-los a cumprir o mandato do Senhor Jesus. Qual é o mandato? Capítulo 1, verso 8, que nós mesmo mencionamos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e aonde? Até os confins da terra. Deus tem plano. O Sinédrio, quando se levantou para julgar Estevão, para tentar prender os apóstolos, para julgar o próprio Jesus, isso, querido, tornou a igreja mais intrépida. Paulo prendia os crentes, porém, a igreja continuou crescendo com mais ousadia. Com mais ousadia. Isso não para os crentes. Você vê na sequência do texto aqui que nós lemos, a partir do verso 5, que um daqueles que foram levantados dos 7, Filipe, ele começa a pregar, mas ele não somente prega, queridos, amados, como ele está ali, amados, falando às multidões, unânime, aonde eles prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam o que? Os sinais que ele fazia. Pastor, minha vida está parada, desde que essa luta se instalou, o diabo se levantou contra a minha casa, tentando destruir a minha saúde. Deus está falando aqui, queridos, que o diabo se levantou contra a tua saúde. Não sei quem, mas Deus está dizendo, quando você tomar a posição e dizer que não aceita, e começar a deixar Deus trabalhar nesta situação, algo vai acontecer com a tua vida, querido, porque Deus quer plantar você como semente em novos solos, para produzir, para crescer, para multiplicar. É isso que Deus quer fazer, queridos. Ninguém pode deter a obra de Deus na sua vida. A perseguição chega, mas não pode barrar o que Deus tem contigo. Se levanta, crente, porque Deus vai realizar sobre a tua vida e a tua casa. Acorda, desperta. Os imperadores romanos tentaram deter a igreja, queimando os crentes, jogando-os nas arenas, porém a igreja multiplicou ainda mais. Está chorando ainda, pastor? Estou chorando por uma situação que aconteceu e perdeu e fez isso e aquilo, queridos, por perdas, e nós muitas vezes ficamos lamentando por anos e anos por situações que aconteceram conosco, queridos. Se nós vivemos no passado, nós não podemos ver o que Deus tem para nós no futuro. Se nós vivenciamos no presente o passado, querido, nós vamos ficar parados, detidos, pensando naquilo que aconteceu, amados, e nós não vamos vivenciar as novidades que Deus tem para nós no futuro. Muitas vezes estamos parados porque nós estamos pensando em coisas passadas, enquanto Cristo quer promover coisas grandiosas no futuro. Deus quer providenciar. Deus quer fazer você crescer. Deus quer que se cumpra esse plano, esse propósito para com a sua vida. Caminhe em direção ao alvo.
Pastor, estou com medo. Não tenha medo, porque Deus vai cumprir com o seu propósito. Quem crê nesta manhã nessa palavra? Não importa a perseguição que você esteja passando. O que importa é que Deus tem um propósito. E ninguém pode parar a obra de Deus. Se coloque de pé nesta manhã. Verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. Vai haver um gozo sobre a tua vida. Vai haver um cântico nos teus lábios. Sobre a tua casa. Aquilo que parecia estar perdido, Deus vai fazer ressuscitar. Porque nós muitas vezes perdemos só o controle quando Lázaro morre. Para entender que para Deus não tem tempo ruim. Ele ressuscita. Ele opera. Se você está passando por uma perseguição, e você está se sentindo fraco, ou por uma luta está pensando, Deus, o que devo eu fazer nesse momento? Venha para frente, porque esse vento somente vai atiçar o fogo do Espírito sobre a sua vida. Se essa palavra tocou o teu coração, venha para frente, eu vou fazer uma oração. Aleluia. Se você não quiser vir à frente e permanecer, não tem problema. Eu vou estar orando ainda por você. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Ele está aqui nesta manhã. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E vamos caminhando. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Soa, Senhor Deus poderoso, manifesta a tua unção sobre este lugar, ó Pai. Opera os teus milagres, renova as forças alcançadas, Senhor, nesta manhã, querido Deus. Oh, que os teus propósitos venham sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor,
Aumenta o fogo, Deus. Renova as forças. Levanta, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua bênção, Senhor, meu Deus, mas não venha cada dia desesperado. sobre a vida da tua filha. Manifesta a tua Estamos glória. de Que os pé, teus planos venham se cumprir sobre a vida dela, Senhor, meu Deus. perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. Aleluia, abençoa. E o que nos move, Adore ao Senhor. é o que nós cremos. Aleluia, adore. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, Jesus. Senhor, opera no meio da tua igreja, Pai. Continua, Senhor, derramando desta unção poderosa sobre os teus filhos, ó Pai. Nada pode deter a tua obra, Senhor, meu Deus. Senhor, as barreiras estão caindo nesta manhã, Senhor Deus. Seja, Senhor, meu Deus, aquilo que se levantar contra a tua igreja não vai prevalecer, porque a tua palavra diz em Mateus, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, meu Deus. Nada pode deter a tua obra sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, o casamento, sobre, Senhor, meu Deus, tudo que os teus filhos têm, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nada pode deter a tua obra, Deus. Aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. A perseguição não parou, a perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor, Nada pode parar, Deus. o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, Aleluia. pelo que vemos. E o que nos move? E o que nos move